grapete, grapete. Grapete é gostoso demais. Beba grapete, você vai adorar o seu delicioso sabor de uva. Grapete, um prazer que se renova em cada garrafa. Quem bebe grapete, repete, grapete, grapete é gostoso demais. Quem bebe grapete, repete, grapete, repete, grapete, grapete é gostoso demais. Grapete é gostoso demais. Grapete é gostoso Grapete, demais. um prazer que se renova em cada garrafa. Quem bebe grapete, repete, grapete, grapete é gostoso demais. Quem bebe grapete, repete, grapete, repete, grapete, grapete é gostoso demais. Grapete é gostoso demais. Grapete é gostoso demais. Marconi, poucos anos depois da invenção do telégrafo sem fio, conseguiu enviar mensagem por código de rádio da Inglaterra até o Canadá. O engenheiro italiano encontrou na Grã-Bretanha espaço para suas pesquisas e criatividade. A ideia de manter comunicação entre navios e com outros continentes atraiu o interesse da marinha mercante e do governo britânico. Depois de alguns avanços e fracassos, ligada a uma antena, foi empinada a 400 metros de altura na costa americana, captando sinais emitidos na Inglaterra. A invenção de Marconi marcou o início da era do rádio. Na mesma época, o padre gaúcho Roberto Landel de Moura conseguiu enviar a voz humana pelas ondas eletromagnéticas e tirou patente nos Estados Unidos do telefone sem fio. Nos Estados Unidos, Frank criou a primeira emissora de rádio, transmitindo o resultado das eleições presidenciais para cerca de 1.000 receptores. A radiodifusão só foi descoberta pelos brasileiros nas comemorações do primeiro centenário da independência. No discurso, o então presidente da República, Epitácio Pessoa, falou ao grande público por intermédio de um sistema de telefone com alto-falante montado na Praia Vermelha e de um transmissor instalado no alto do Corcovado pela Westinghouse. 6 meses depois, em 1923, nascia a primeira emissora brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Edgar Roquete Pinto. Centenas de programas logo encheram o ar em todos os continentes. Nos Estados Unidos, em 1930, 12 milhões de casas tinham aparelhos de rádio. Música, novela, comédia, esporte e variedades. O rádio era eclético, mas nada tirava o interesse dos ouvintes por noticiários. United Press, Washington. Após ter sido doada por Roquete Pinto ao Ministério da Educação e Cultura, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro passa a veicular anúncios comerciais, com base em uma lei de 1932, assinada por Getúlio Vargas. Elimine a congestão nasal de resfriados e sinusites com Superiste. E com isso, influencia o surgimento de rádios amadoras em todo o país. A rádio chegou a ser conhecida como Hollywood brasileira. Foi a primeira emissora de rádio do Brasil, líder de audiência por 2 décadas e considerada uma das 5 maiores do mundo. Getúlio Vargas decreta o Estado Novo. Vargas via no rádio uma forma de alcançar boa parte da sociedade e fortaleceu o espírito do trabalhador brasileiro. Milhões de americanos se assustaram devido a tanto entusiasmo na narração feita por Orson Welles, simulando uma invasão marciana na Terra. Ainda em 1938, aconteceu a primeira transmissão esportiva em rede nacional. No comando estava a Rádio Clube do Brasil do Rio de Janeiro, cobrindo o Campeonato Mundial de Futebol em Marselha, na França. Nesta época, vivíamos a gloriosa fase do rádio Capelinha. Esses receptores foram apelidados assim por causa de seu formato em capela, e também do rádio a válvulas, que no máximo captavam ondas médias.
Em plena Segunda Guerra Mundial, a Rádio Nacional foi utilizada pelo governo de Getúlio Vargas como um importante instrumento de divulgação e integração do país. Através da participação efetiva na elaboração dos programas. Nos anos seguintes, o rádio conquistou grandes índices de audiência. O testemunho ocular da história. Acontece a primeira transmissão do Expresso. 4 anos depois, estreia Heron Domingues, voz vibrante, sinônimo de credibilidade por 18 anos, um marco na história do noticiário brasileiro. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro foi a primeira emissora do Brasil a organizar uma redação própria para noticiários, com rotina de um grande jornal diário, e a implantar o sistema de lead radiofônico, resumo das principais notícias, que hoje é chamado de escalada. Década de 40, uma época de intensa ebulição cultural, considerada a época de ouro do rádio, fez nomes consagrados na música e na vida artística. Diretores, cantores, artistas renomados, maestros, juntos formavam as estrelas do rádio. Abelardo Barbosa, o Chacrinha, foi sinônimo de alegria e simpatia. Estreou em 1940 na Rádio Veracruz. O velho guerreiro foi muito aclamado pela criação do Cassino do Chacrinha. Formou o primeiro corpo de jurados em auditórios e contagiou o público com suas maluquices e extravagâncias. Chico Anísio também iniciou sua carreira no rádio, como quase todo profissional da época. O humorista participou de muitos programas produzidos por ele mesmo e fez parte do primeiro elenco de comediantes do rádio brasileiro. Esse homem é artista! Esse homem é artista! Hebe Camargo começou como cantora de rádio, compondo a dupla sertaneja Rosalinda e Flores Bela. Logo depois, ingressou em carreira solo com o nome de Magali Prado. Em seguida, consolidou-se como apresentadora. A emoção invadiu o país de norte a sul. As novelas faziam muito sucesso. A elas pertencem até hoje os melhores índices de audiência da Rádio Nacional. Voltando no tempo, podemos relembrar o dia 5 de julho de 1941, quando entrava no ar o primeiro capítulo da novela Em Busca da Felicidade. Em Busca da Felicidade. Emocionante novela de Leandro Blanco. Ou quem sabe, você prefere relembrar o programa Balança Mas Não Cai. Balança! Mas não cai! Jerônimo, o herói do sertão, ficou em cartaz por 14 anos, onde vivia aventuras com seu fiel escudeiro, o moleque Saci, e sua eterna noivinha Aninha. Diga que Jerônimo apareceu e estragou. A verdade é que ninguém consegue esquecer aqueles momentos dourados, onde só se via otimismo e espetáculo. As mocinhas ficavam desesperadas, esperando um gesto do ídolo, e tumultuavam a Praça Mauá. Calbi Peixoto tinha suas camisas rasgadas pelas fãs. O músico chegava fundo nos corações apaixonados. Emilinha Borba e Marlene brigavam pelo título de Rainha do Rádio. Eram constantes as brigas entre os fãs-clubes de Marlene e Emilinha. Silvio Santos estreou no rádio na década de 50, onde se consagrou no programa Manuel de Nóbrega, da Rádio Nacional de São Paulo, tornando-se depois proprietário da segunda maior rede de TV do país. Essa foi uma época difícil. A Rádio Nacional passou por indefinições políticas, manifestações, protestos e ameaça da televisão. Mas tudo isso foi superado com alegria e sucesso. A Rádio Nacional continua. Já podemos comemorar o futuro da Rádio Nacional. Por meio de um convênio entre a Radiobras e a Petrobras, foram destinados recursos de R$2 milhões. E com isso, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro ganha cara nova. Um estúdio à altura de sua história, com equipamentos modernos, dependências futuristas e arrojadas. A empresa Radiobras tem a rádio e TV nacional consolidadas, oferecendo ao seu público mais qualidade e mais opções em sua programação. O público tem ao seu alcance música, teatro, cinema, entretenimento, educação, documentários,
jornalismo, entrevistas e debates. Tudo isso para levar a cultura a todo o Brasil, unindo o povo pela língua portuguesa, por seus costumes e credos, deixando vivo o sonho de Roquete Pinto. O rádio é o jornal de quem não sabe ler. É o mestre de quem não pode ir à escola. É o divertimento gratuito do pobre. É o animador de novas esperanças. O consolador dos enfermos. O guia dos sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e elevado.